Neste vídeo, vamos explorar como a narrativa bíblica nos ajuda a entender o surgimento das religiões, qual religião tem a aprovação de Deus e como essa história continua a impactar o mundo até hoje. Prepare-se para uma viagem fascinante às raízes da fé e da espiritualidade. Continue conosco nesta busca por conhecimento bíblico, esclarecendo perguntas intrigantes. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa frase de abertura da Bíblia nos apresenta um cenário de origem e propósito, onde o relacionamento entre o divino e o humano é estabelecido. É no livro de Gênesis que encontramos os primeiros passos da humanidade em sua busca por sentido, conexão e transcendência, fundamentos que dariam origem às religiões. Na narrativa bíblica, o Jardim do Éden foi o palco de uma relação direta entre Deus e a humanidade, representada por Adão e Eva. Esse momento inicial não envolvia templos, rituais ou mediadores. A conexão era plena e pessoal. Porém, com o pecado e a queda, essa ligação foi rompida, e o ser humano foi lançado em um mundo onde a busca por Deus se tornou central. Com o passar das gerações, a necessidade de se reconectar com o Criador gerou diferentes formas de adoração e práticas espirituais. A Bíblia apresenta figuras-chave como Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício agradável, simbolizando a devoção pura. Noé, que ergueu um altar ao Senhor após o dilúvio, representando a preservação da fé. Abraão, que recebeu a promessa divina e foi chamado para uma jornada de obediência, sendo considerado o pai da fé e o ancestral das religiões monoteístas. Além disso, a Bíblia narra como, após a dispersão na Torre de Babel, os povos se espalharam pelo mundo, levando consigo diferentes formas de interpretar o divino. Essa dispersão marcou o surgimento de diversas expressões religiosas, muitas vezes ligadas à natureza, à ancestralidade e aos fenômenos sobrenaturais. Os primeiros registros de religiões organizadas, como o judaísmo, começaram a se formar a partir da aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Por meio de Moisés, essa aliança foi consolidada com a entrega da lei no Monte Sinai, estabelecendo um sistema de adoração centralizado no Deus único, Yahweh. Ao longo do tempo, outras religiões também surgiram, influenciadas por essa busca universal pelo transcendental e por respostas às perguntas fundamentais da existência. Segundo a palavra de Deus, apenas que duas espécies de religião existem. Vamos entender melhor este ponto. Entrai pelo portão estreito, disse Jesus, porque larga e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela, ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que o acham. Mateus 7, versículos 13, 14. Segundo a palavra de Deus, existem apenas duas espécies de religião, uma verdadeira e outra falsa, uma certa e outra errada, uma que conduz à vida eterna e outra que conduz à destruição. Então, surge a pergunta: como mostra a Bíblia que nem todas as religiões agradam a Deus? Há pessoas que pensam que todas as religiões agradam a Deus. Os seguintes versículos da Bíblia mostram que isto não é verdade. Os filhos de Israel passaram novamente a fazer o que era mal aos olhos de Jeová, e começaram a servir aos Baalins e às imagens de Astorete, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus. Assim, abandonaram a Jeová e não o serviram. Nisso se acendeu a ira de Deus contra Israel. Juízes 10, versículos 6, 7. Se em vez de adorarmos o Deus verdadeiro, adorarmos ídolos ou qualquer outro Deus, não teremos a aprovação de Jeová. Este povo honra-me, Deus com os lábios, os seus corações, porém estão longe de mim. É em vão que persistem em adorar-me, porque ensinam por doutrinas os mandados de homens.
Marcos 7, versículos 6 e 7. Se as pessoas que afirmam adorar a Deus ensinam suas próprias ideias, em vez de ensinarem o que a Bíblia diz, sua adoração é vã. Ela não é aceitável a Deus. Deus é espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. João 4, versículo 24. Nossa adoração precisa estar de acordo com a verdade da palavra de Deus. Tanto a religião verdadeira quanto a falsa produzem frutos. Como a Bíblia mostrar isso? Qual é um meio de distinguir entre a religião verdadeira e a falsa? Jesus disse: toda árvore boa produz fruto excelente, mas toda árvore podre produz fruto imprestável. Realmente, pois, pelos seus frutos reconhecereis estes homens. Em outras palavras, se uma religião é de Deus, produzirá o bem, mas se é de Satanás, produzirá o mal. Mateus 7, versículos 15 e 20. A religião verdadeira produz pessoas que têm amor entre si e mostram amor pelos outros. É assim porque o próprio Yahvé é um Deus de amor. Jesus disse: por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Será que as religiões estão à altura dessa norma da adoração verdadeira? João 13, versículo 35. A The New Enciclopédia Britânica declara: aproximadamente 18 mil de africanos foram entregues aos traficantes islâmicos de escravos através do Saara e o Oceano Índico entre 650 e 1905. Na segunda metade do século XV, europeus começaram o tráfico ao longo da costa ocidental da África e até 1867, entre 7 mil africanos haviam sido mandados de navio como escravos para o Novo Mundo. O que quero mostrar? Como esta declaração é que religião esteve envolvida no tráfico de escravos. Entenda, qual foi a atitude da religião durante esse tempo de tumulto na África, quando homens, mulheres e crianças foram arrancados de seus lares e de suas famílias, amarrados com cadeias, marcados a ferro quente, comprados e vendidos como gado? Bethwell Ogot relata no jornal Daily Nation de Nairobi, Quênia. Tanto o cristianismo como o islamismo aderem teologicamente à crença na união da humanidade, mas ambos produziram sociedades que mantiveram escravos e eram cheias de preconceito racial. Devemos reconhecer a culpa compartilhada por muçulmanos e por cristãos entre o Ocidente e o Oriente Médio, e sua cegueira moral, o que causou séculos de imensurável sofrimento aos africanos. Que papel os líderes religiosos têm desempenhado na guerra? A religião falsa tem mostrado seus frutos podres de outras formas também. Por exemplo, embora a Bíblia ordene amar o próximo, líderes religiosos no mundo inteiro têm dado entusiástico apoio e incentivo à guerra. Mateus 22, versículo 39. Assim concluímos que a religião falsa envolveu-se em guerras e no tráfico de escravos. É bem conhecido que em 1994, freiras e sacerdotes participaram na matança de pessoas em Ruanda. A religião teve grande participação também em outros conflitos na África. Por exemplo, durante a sangrenta guerra civil na Nigéria, as religiões de ambos os lados incentivaram as pessoas a lutar. Enquanto a guerra se prolongava, um pastor disse que os líderes da igreja haviam abandonado a obra comissionada a eles por Deus. Disse também: nós que professamos ser ministros de Deus, nos tornamos ministros de Satanás. A Bíblia diz quase a mesma coisa. O próprio Satanás persiste em transformar-se em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os ministros dele também persistem em transformar-se em ministros da justiça. 2 Coríntios 11, versículos 14 e 15. Assim como muitos homens maus fingem ser bons, Satanás engana as pessoas por meio de ministros religiosos que parecem justos, mas cujas obras são más e cujos frutos são podres. Os líderes religiosos no mundo inteiro têm pregado amor, paz e bondade, mas têm demonstrado ódio, têm se empenhado em guerras e em coisas ímpias. A Bíblia os descreve bem. Ela diz:
Eles declaram publicamente que conhecem a Deus, mas repudiam-no pelas suas obras. E Tito 1, versículo 16. Como a Bíblia descreve a religião falsa, podemos perceber o que Deus Todo-Poderoso Yahvé pensa sobre a religião falsa ao lermos o livro bíblico de Revelação, Apocalipse. Ali, a religião falsa é descrita como uma mulher simbólica, Babilônia, a Grande. Revelação 17, versículo 5. Note como a Bíblia a descreve, a grande meretriz, com a qual os reis da terra cometeram fornicação. Revelação 17, versículos 1, 2. Em vez de ser fiel a Deus, a religião falsa meteu-se na política, muitas vezes dizendo aos governos o que devem fazer. Nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Revelação 18, versículo 24. A religião falsa tem perseguido e matado fiéis servos de Deus, e é responsável pela morte de milhões de pessoas nas guerras. Ela se glorificou e viveu em impudente luxúria. Revelação 18, versículo 7. A religião falsa possui grandes riquezas que seus líderes usam para viver no luxo. Todas as nações foram desencaminhadas pelas suas práticas espíritas. Revelação 18, versículo 23. Por meio do ensinamento errado de que a alma não morre, a religião falsa abriu o caminho para todo tipo de espiritismo e feitiçaria. Deu origem ao medo dos mortos e incentivou a adoração de antepassados. Diante de tudo isso exposto, a Bíblia dá um aviso sobre a religião falsa. Com forte aviso para as pessoas se separarem da religião falsa, a Bíblia diz: saí dela, povo meu, se não quiserdes compartilhar com ela nos seus pecados, e se não quiserdes receber parte das suas pragas. Revelação 18, versículos 4, 5. Agora preste atenção na forte mensagem que a Bíblia nos transmite. O que acontecerá à religião falsa e aos que a praticam? No futuro próximo, Babilônia, a Grande, o império mundial da religião falsa, será totalmente destruída. A Bíblia diz: as pragas dela virão num só dia, morte e pranto e fome. E ela será completamente queimada em fogo, porque Deus, quem a julga, é forte. Revelação 18, versículo 8. Para evitarmos receber parte das suas pragas, precisamos romper todas as ligações com a religião falsa e não ter nenhuma parte em práticas, celebrações e crenças que desagradam a Deus. É uma questão urgente. Nossa vida está em jogo. Nos diz 2 Coríntios 6, versículos 14 e 18. E você o que fará? De qual lado você estará? Medite nestas palavras. Pesquise mais a fundo a Bíblia para entender o que está acontecendo nos sinais do mundo como um todo, sinalizando que o fim da religião falsa está próximo. Se este vídeo foi esclarecedor para você, compartilhe para que mais pessoal também possam identificar a religião verdadeira e se libertar da falsa. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado de novos vídeos. Que a paz de Deus esteja com você. Até o próximo vídeo.